Nesta videoaula, vamos apresentar para você todas as etapas de elaboração de um caderno de estudos, da preparação do ambiente virtual de aprendizagem e a produção de uma videoaula. Você vai conhecer os bastidores deste processo, do início ao fim, ou seja, do planejamento da disciplina e contratação do professor autor até a entrega do material na logística e que chega às suas mãos. Você vai ver que há vários atores que participam da história de cada caderno e também de cada videoaula. Cada um contribui de maneira especial para a elaboração dos materiais autoinstrutivos para a EAD. O exemplo que você vai acompanhar retrata a produção dos materiais do Programa de Pós-Graduação à Distância da Uniaselv. A história de cada caderno de estudos começa a partir do projeto de curso de cada especialização da Uniaselv Pós, quando a equipe multidisciplinar planeja as disciplinas que vão compor a matriz curricular de cada curso. A seguir, a equipe multidisciplinar inicia a pesquisa dos professores autores que têm aderência à proposta da disciplina e entra em contato com eles para convidá-los a fazer parte da equipe que vai trabalhar no desenvolvimento dos materiais didáticos. Oi, aqui é o professor Norberto, eu faço parte da equipe multidisciplinar da Uniaselv Pós-Graduação. Seu nome foi selecionado entre vários professores para fazer parte de uma equipe de professores autores que estamos preparando para escrever cadernos de estudos para a pós-graduação. Para isso, eu gostaria um pouquinho da sua atenção. Pode ser? Tudo bem. O seu trabalho seria ou será escrever o caderno de estudos, elaborar 30 questões, as avaliações, elaborar o vídeo da disciplina. Para isso, nós estamos passando a você todas as orientações, todos os passos de como que você deve proceder, tá ok? Então, inicialmente, você iria elaborar o plano de desenvolvimento da disciplina, que é um projeto, um plano hipotético do caderno de estudos de 4, 5, 6 capítulos, o que você pretende desenvolver, e, posteriormente, você vai produzir todo esse material, tá ok? Então, a partir disso, eu vou estar enviando a você por e-mail todas essas informações e, posteriormente, nós vamos trocando informações. Se o professor aceita o convite, a equipe multidisciplinar envia a ementa da disciplina, o plano de desenvolvimento, as orientações para a elaboração do caderno, da videoaula, e das avaliações e o cronograma de trabalho de cada um destes materiais. Nesta oportunidade, o professor autor também já receberá um arquivo com o contrato e convida seu professor para participar de uma capacitação. A capacitação é o momento em que a equipe multidisciplinar congrega professores autores, professores revisores, professores de revisão gramatical,
diagramadores e apresenta-lhes os pressupostos pedagógicos da instituição, neste caso, da Uniaselv Pós. Pressupostos pautados pelos princípios norteadores da Uniaselv. Nesta oportunidade, a equipe multidisciplinar também orienta os professores autores em relação à estrutura, à organização e ao estilo redacional dos materiais desenvolvidos para a educação à distância. O encontro permite também aos professores entender o passo a passo para a elaboração da videoaula da disciplina. Após a capacitação, os professores autores enviam à equipe multidisciplinar uma proposta do plano de desenvolvimento do caderno de estudos da disciplina a ser desenvolvido, contemplando os seguintes aspectos: a ementa, os capítulos, as seções, os objetivos de cada capítulo e as referências que é analisado pelo professor revisor de conteúdo e pela equipe multidisciplinar em consonância com o projeto pedagógico de cada curso. O caderno de estudos, a videoaula e as avaliações nascem do diálogo, de um trabalho conjunto em que o professor autor é acompanhado tanto pelo professor revisor do conteúdo, quanto pela equipe multidisciplinar. Escrever um material didático utilizado na educação à distância é sempre uma experiência enriquecedora. Por quê? Porque é muito diferente utilizar um material no qual os alunos não estão à nossa frente. Em consequência, a possibilidade de aprendizado é imensa. Por quê? Porque precisamos imaginar o aluno, precisamos ter este diálogo mental com o aluno que não está à nossa frente. Para isso, a formação acadêmica ajuda um bocado. No meu caso, como acadêmica de mestrado e professora de pós-graduação, me dá a experiência básica fundamental para escrever este trabalho. Bom, eu escrevi o caderno intitulado Linguagem Visual e Historiografia, voltado para o curso de História, pós-graduação em História. Eu percebo a escrita desse caderno de duas formas. Tá? Primeiro, a facilidade com que eu trabalhei esse tema em função das minhas pesquisas anteriores na área de História. Eu sou formado em História e atualmente eu faço doutorado em História. Então, em função dessas pesquisas, foi relativamente fácil trabalhar com a temática da imagem no ensino de História. Por outro lado, existiu uma série de dificuldades, né, na escrita, na elaboração do texto propriamente dito. Por quê? Porque transformar uma aula, né, uma aula expositiva, que a gente está acostumado a ver na sala de aula, no ensino de graduação ou pós-graduação, em texto, é uma dificuldade. Porque a gente tem que tornar essa escrita, né, de uma forma clara, né, didática, para que esse aluno que está do outro lado, que está lendo esse caderno, entenda com maior facilidade o que está sendo dito. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar preocupado em estabelecer relações dessa escrita com outros textos, né? Relações com outras bibliografias, filmes e outros materiais didáticos para que enriqueça o conteúdo do caderno de estudos. Se, por um lado, foi interessante e relativamente fácil, em função da afinidade com o tema, por outro, existiu essa dificuldade de transformar a aula expositiva, né, em um texto escrito. Bom, em primeiro lugar, foi uma satisfação muito grande fazer parte desse processo de construção do material didático. Confesso que foi uma experiência bastante enriquecedora. E dentre os vários pontos que procuramos analisar durante uma revisão de conteúdo, eu gostaria de pontuar principalmente se o conteúdo está atualizado, né, bem como se os autores que foram utilizados são autores renomados no assunto. E também outro ponto que merece destaque é verificar se, que na verdade é o que nós procuramos verificar, é se o conteúdo
abarcado no caderno de estudos, ele vai de encontro com o plano de desenvolvimento da disciplina. Então, outro aspecto importante analisado durante o processo de revisão é se o autor oportuniza momentos de reflexão na condução do assunto, né? Levando em consideração se há uma interação entre o autor e o estudante, se ele proporciona então uma escrita dialógica durante a construção desse material. Então, um outro aspecto que nós observamos para finalizar esse nosso processo de revisão do material didático é justamente se a progressão textual ela ocorre de forma coerente, né, de uma forma coesa, proporcionando então uma leitura clara e objetiva. O trabalho, a produção do professor-autor, eu diria assim, ele não está pronto ainda. Ele vem para o revisor para ter um outro olhar. E esse olhar é muito importante porque muitas vezes o professor-autor imerso nas leituras, que são estudos superiores, né, de nível de especialização em lato sensu. Portanto, ele precisa de um trato teórico com um cuidado maior, principalmente com as leituras, os autores que são citados, as referências que são feitas, as obras que foram consultadas. Tudo isso faz parte do trabalho do revisor. O revisor tem que ter um olhar, eu diria, cuidadoso com relação a esses materiais, porque são as leituras, são as citações, são as referências e são os outros autores que o professor-autor se apropriou para forjar essa obra que vai fazer o diferencial ao final do trabalho. Cada professor-autor ou revisor de conteúdo tem seu jeito de escrever ou revisar, mas sempre pautados pelas orientações e princípios didáticos para a produção de materiais em EAD. Encerrado o diálogo entre o professor-autor e o professor-revisor de conteúdo, entram em cena a equipe multidisciplinar. Para quê? Para que a equipe multidisciplinar avalie o resultado dessa parceria, em termos textuais, se o caderno de fato apresenta a dialogicidade, a intertextualidade, os momentos de provocação, os momentos de reflexão, para que o aluno reveja se está atendendo ao longo do estudo do caderno, se ele está contemplando os objetivos previstos para cada capítulo. Esta é uma das principais funções da equipe multidisciplinar, fazer essa checagem final se realmente o caderno está atendendo aos itens exigidos pelos referenciais de qualidade do MEC para elaboração de materiais didáticos voltados ao ensino à distância. A equipe multidisciplinar avalia se as sugestões do professor revisor de conteúdo foram aceitas, adaptadas ou recusadas. Também analisa se o material carece de algum ajuste pedagógico. A seguir, o material vai para a revisão ortogramatical e textual, que faz os ajustes necessários para que o texto não apresente problemas de coesão, coerência e possibilite uma leitura cooperativa. A próxima etapa do caderno é a diagramação, que consiste na formatação de textos, figuras, tabelas, ao layout estabelecido pela instituição. Acompanhe como este processo acontece. O setor da diagramação é responsável por realizar a formatação dos cadernos, aplicando a identidade visual da UniaSelv Pós ao material didático. Os profissionais aplicam na diagramação os melhores métodos e programas para facilitar a leitura do caderno. Os programas direcionados à editoração eletrônica são o InDesign e o Photoshop. O InDesign possui as ferramentas adequadas para aplicar a formatação de textos e imagens, alterando a fonte, a cor, inserindo imagens e os layouts da UniaSelv Pós. Já o Photoshop, utilizado para o tratamento de imagens inseridas no InDesign, atribuindo o tamanho da imagem,
convertendo as imagens em tons de cinza. Quando o caderno está diagramado, ele volta para a equipe multidisciplinar revisá-lo. Esta, então, solicita a ficha catalográfica com a editora do Grupo Uniaselv. Isso mesmo, a ficha catalográfica. Você já notou a presença deste elemento no caderno, não? Então, conheça um pouco mais sobre a sua importância. O registro feito na Biblioteca Nacional é um procedimento padrão para que o livro, o material, qualquer que seja ele, nesse caso específico, o material para o ensino à distância, é uma identificação reconhecida no mundo todo. É chamado International Standard Book Numeration, ISBN. Esse material é pré-produzido pela equipe multidisciplinar do ensino à distância, lato sensu ou da graduação, e é requerido à editora Grupo Uniaselv a formatação da ficha catalográfica e o pré-registro é feito na Biblioteca Nacional. Nós fazemos esse pré-registro com aquilo que nós chamamos de boneco do material, que é um material já revisado, já pronto. A Biblioteca Nacional nos dá essa identificação, ISBN, que é uma espécie, para ser mais simples, de CPF de um livro. Ou seja, o livro passa a ter uma figura também jurídica. Ele não pode ser reproduzido e ele é de autoria da editora Grupo Uniaselv. Esse procedimento de confecção da ficha catalográfica leva em consideração uma série de fatores. O mais importante é o ISBN. Junto com a ficha catalográfica, a gente também coloca o chamado CDD, que é a classificação decimal Dewey, que é uma classificação por assunto e por área de assunto, para poder colocar e localizar melhor na biblioteca. E junto com isso, a gente também gera um outro númerozinho com o nome do autor e 3 ou 4 números depois são chamada classificação de Cutter, que é para poder, em mesma área de CDD, a gente ter uma classificação muito bem feita, para facilitar com que o aluno ou qualquer pessoa que queira acessar o livro possa acessá-lo. E ao acessá-lo, na ficha catalográfica está o ISBN. E o ISBN é a certidão de garantia e de procedência desse livro. Ou seja, a editora é uma editora registrada na Biblioteca Nacional, editora Grupo Uniaselv, e o ISBN é o CPF desse livro, mostrando que é de nossa autoria e principalmente é uma marca nossa, é um registro nosso, é propriedade da editora Grupo Uniaselv. Após a inclusão da ficha catalográfica, o material segue para a gráfica, onde é feita a impressão do caderno. Acompanhe as etapas do processo de impressão do caderno de estudos na gráfica. Aqui é onde começa todo o processo do livro, a partir do momento que nós recebemos os arquivos do cliente, né? Os nossos diagramadores começam verificando se todos os arquivos estão corretos para que possamos dar prosseguimento no caderno. Depois que todos os arquivos forem corrigidos, começa o processo de gravação de chapas, que é feito por um sistema térmico. Esse processo todo leva em torno de 20 segundos. Aqui começa a parte de colagem da capa do caderno. É fresado o caderno, passa a cola na lombada, aqui já é inserida a capa do mesmo, onde que é prensado, criado um vinco na capa, leva a prensagem e ele já sai com a capa colada.
Bom, pessoal, aqui nós estamos chegando na fase final do acabamento do caderno, onde que é feito o refile do mesmo. São limpadas as partes que sobram da impressão, na capa, tudo. Depois disso, ele é revisado por nossos funcionários, embalado e entregue junto à unidade da Uniaselv de Indaial. Até aqui, você acompanhou as etapas do caderno de estudos, mas você recebe em casa também a videoaula, não é mesmo? A videoaula é o momento em que o professor pode potencializar os conteúdos do caderno de estudos. Para tanto, ela é enriquecida com depoimentos, pequenos vídeos, imagens que ilustram e aproximam os conteúdos da realidade em que você vive. Inicialmente, o professor autor elabora um roteiro, o qual recebe sugestões do professor revisor e da equipe multidisciplinar para alterações. Depois de aprovado, o professor agenda um dia para realizar a gravação interna e as gravações externas. Você já viu essas inserções nas videoaulas anteriores, nesta videoaula também, mas não conhece os bastidores desta delicada tarefa de levar nossas imagens até você. Conheça agora um pouco o dia a dia da nossa equipe de audiovisual e suas tarefas. E nós estamos aqui no estúdio da Uniaselv Pós, onde nós fizemos todas as gravações dos DVDs. Claro que os professores passam por algumas etapas, né? Primeiro ele faz o seu roteiro, depois vai para a correção do seu roteiro, e aí sim ele chega com o seu roteiro televisivo. Para auxiliá-lo aqui no roteiro televisivo, nós temos uma ferramenta que é o teleprompter, que ajuda a interpretação do texto e a interatividade com o aluno em casa. Nada disso aconteceria se nós não tivéssemos uma iluminação perfeita e uma fotografia perfeita. Mas substituímos então esse fundo verde pelo fundo chroma key, e aí sim podemos colocar imagens, vídeos ou fundos em 3 dimensões. Mas para falar mais sobre isso, nós vamos para o setor de edição, que aí sim é uma caixinha de surpresas. Então, gente, como o Carlos falou, essas imagens que vocês estão vendo são do setor de edição, né, de audiovisuais. Após as imagens gravadas em estúdio, como ele apresentou, também as imagens gravadas externas, que são as imagens que a gente capta com especialistas da área, entrevistas, depoimento, outras imagens gerais. Essas imagens são todas trazidas aqui para o setor de edição. A gente chama de capturadas, elas são trazidas para os computadores, que a gente chama de ilhas de edição, e a partir de então são mexidas, são trabalhadas até chegar no DVD do jeitinho que vocês recebem. O que seria essa edição? A gente pega as imagens coletadas, as imagens feitas com o professor autor, a gente vai cortar elas, tirar os excessos, tirar os erros, dar sequência para esse DVD, fazer ele ter sentido. Também na parte de edição, que a gente chama de pós-produção, é feita toda a parte mais dinâmica, a parte de artística, que seria as vinhetas, que são aqueles videozinhos que vocês observam no final, no começo, entre os capítulos, animações de 2ª e 3ª dimensão, para deixar o DVD mais dinâmico, quadros, gráficos, inserção de outros vídeos, tudo para deixar o DVD completinho, para deixar o DVD mais interessante. Depois que o DVD estiver todo editado, ele ainda vai passar pela correção, pela testagem, para só então ser finalizado e enviado até o destino final. Além do caderno de estudos, da videoaula, há uma outra dimensão a ser considerada: a preparação, organização, elaboração do ambiente virtual de aprendizagem. É sobre isso que nós vamos agora colher alguns depoimentos e acompanhar um pouco do processo de construção deste ambiente. Nosso planejamento está embasado no processo pedagógico, onde é necessário uma íntima relação entre coordenadores de cursos
e a parte da TI para que formule um processo e uma ferramenta que dê suporte ao andamento pedagógico e operacional da tecnologia. Nossa ferramenta do ambiente virtual de aprendizagem é desenvolvida totalmente online, proporcionando uma grande acessibilidade. Portabilidade também é necessário nesse momento, onde o aluno pode ter acesso de casa, do trabalho, onde estiver, ao ambiente de aprendizagem. Ele é desenvolvido pensando em cima de uma ergonomia para facilitar esse acesso e, por consequência, proporcionar uma interação entre tutores, coordenadores e até mesmo entre alunos da sua mesma turma. O ambiente virtual de aprendizagem é uma ferramenta de apoio ao processo pedagógico, onde o aluno tem a possibilidade de interagir com professores, com tutores. É nessa ferramenta que o aluno irá executar suas avaliações, atividades de interação, como fórum, chat. Além disso, pode consultar seu acompanhamento acadêmico, onde está disposto o seu histórico de notas, aproveitamento e evolução no curso. Finalmente, você pôde conhecer um pouquinho de alguns dos personagens que cooperam para a produção dos materiais da Uniaselv Pós, mas que nem sempre são percebidos por quem os manipula. Espero que você tenha compreendido que a produção de materiais didáticos exige responsabilidade, cooperação e muita dedicação dos profissionais que trabalham arduamente para que você receba materiais de qualidade.